Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui hoje a professora tá diferente. Normalmente você tem aula com a professora Joyce, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Vanessa Ramos, educadora cristã aqui da nossa igreja, PIB de Petrolina, e é um prazer estar hoje com vocês para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Mas antes da gente começar, gostaria de convidar o pastor Marinho, ele vai fazer uma oração inicial e eu volto já já. Olá, meus queridos irmãos da EBD, da classe de casais. É com alegria que falo com vocês e quero desejar que vocês tenham uma excelente aula. Feliz em estar aqui falando com vocês. E assim, soube que vocês hoje vão iniciar um estudo, acho que da máxima importância, que é sobre a família e as finanças. E se existe uma área que imagino que foi bastante afetada nesses dias, nos últimos meses, foi a área de finanças, não é verdade? Na vida de todos nós, das nossas famílias. E aí, quero orar por vocês e desejar que vocês aproveitem o máximo desse estudo, desses dias, dos próximos estudos, pois eu imagino que não tem sido dias fáceis para as nossas famílias, para as suas famílias, tá bom? Então aproveite os estudos e questionem, mandem dúvidas, perguntas para os professores de vocês, tá bom? Estamos à disposição de vocês. Aproveito para dizer que temos o nosso serviço de capelania à disposição de vocês. Toda a nossa equipe pastoral está à disposição dos irmãos. Sempre que precisarem, os pastores da nossa igreja, toda a equipe pastoral está à disposição de todos vocês. Então, posso orar por vocês? Senhor Deus, muito obrigado pelos meus irmãos, por cada família da nossa igreja. E eu quero os abençoar e rogar, ó Deus, que em meio a todo esse momento difícil que estamos enfrentando, que a bênção dos céus seja sobre eles e que haja provisão na casa dos meus irmãos. Que a bênção, Deus da prosperidade, seja com os meus irmãos, com a sua casa, com os seus filhos, e que nenhum mal, ó Deus, sobrevenha sobre os meus irmãos, meu Pai. Cuida deles, ó Pai, ajuda-os, ó Deus, nesses momentos difíceis que enfrentamos, ó Pai, que possamos ser cada vez mais bons mordomos daqueles que o Senhor coloca sobre a nossa administração. Eu quero, Deus, pessoalmente, os abençoar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, Deus os abençoe. Aproveite o estudo e eu tenho certeza que será uma bênção na sua vida e na vida da sua família. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra. Como o pastor bem falou, hoje nós vamos falar sobre as finanças e a família. Um tema bem interessante para os nossos dias de hoje, não é mesmo? Recentemente passou uma notícia nos jornais que iria entrar na movimentação financeira do nosso país uma nova moeda, um papel moeda, na verdade, de R$200. E por aí se espalhou essa notícia e a gente começou a conversar sobre esse assunto e algumas pessoas ficaram achando que, nossa, agora o Brasil está em crise mesmo e o que será que vai acontecer? Foi muito o nosso questionamento próximo a essa notícia, né? E olha, deixa eu te falar, não, o Brasil não está em crise, mas algumas pessoas que conhecem sobre finança melhor do que eu comentam sobre o assunto e eles falam que com esse auxílio que o governo ofereceu para as pessoas, muitos estavam entesourando o dinheiro. E isso quer dizer o quê, Vanessa? Quer dizer que as pessoas pegavam no banco e guardavam em casa e não havia essa movimentação do dinheiro. E esse projeto da nota de R$200 não é algo que surgiu agora. E sim, é um projeto que já estava sendo pensado para um determinado momento, né? O projeto vai, o governo ele aprova e depois de alguns anos é que isso vem à tona, tá? Mas esse projeto já foi colocado. Isso só me faz lembrar
que o nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas e deu inteligência a homens para que no passado eles pensassem nesse projeto dessa nova nota e hoje a gente pudesse estar podendo ou tendo essa autorização para que essa nota pudesse sair mais para frente pelo Banco Central. Então, vamos observar tudo isso no nosso estudo de hoje, mas antes eu quero chamar um casal bem divertido para entrar na nossa aula e eles vão fazer uma breve introdução para a gente poder iniciar propriamente dito, tá? Vem aí então Carla e Rogério, eles são meus convidados e vão fazer uma pequena apresentação pra gente. E eu volto já já. Estamos no vermelho de novo. Posso saber se você comprou alguma coisa sem me avisar? Não acredito que você pagou só o mínimo da fatura do nosso cartão de crédito. E agora, o que vamos fazer? Eita, e aí, pessoal? Ficar no vermelho, hein, não é uma situação muito agradável. E quando envolve toda a nossa família, a gente se preocupa bastante, né? E aí esse casal veio para representar essas situações na vida familiar. Eu fiz algumas anotações, de vez em quando eu vou estar aqui olhando para baixo, é porque tô aqui de olho no meu caderninho e eu queria pedir essa licença para vocês para estar toda vez olhando um pouquinho para baixo, tá? Então, se a gente tem uma perspectiva equilibrada sobre o dinheiro, sobre o seu uso, a gente pode identificar com facilidade riscos e prejuízos, né, desse amor ao dinheiro ou a preocupação diante da falta dele, ou descontrole financeiro. E se a gente tem isso em mente, essa questão do equilíbrio, a gente pode perceber e ter a verdadeira consciência de que o Senhor é a fonte de toda riqueza. E eu quero te falar isso, não porque estamos nesse ambiente de estudo e estudo da palavra de Deus, mas sim para que você possa levar essa verdade para a tua vida. Deus, nosso Senhor, Ele é o dono de tudo, toda a riqueza, tá? Então, às vezes, o que nos falta é uma posição de equilíbrio. E eu queria te dizer que a riqueza e a pobreza não são os fatores responsáveis por essa crise familiar em relação às finanças, mas sim as nossas atitudes em relação ao ter e ao não ter verba, não ter recursos financeiros, tá? Então, nossa atitude ela é muito importante diante da crise e a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso hoje. E o nosso texto base para a aula de hoje é 1 Crônicas, capítulo 29, versículos do 10 ao 19. E eu vou deixar essa referência para que você possa ler depois. Eu vou destacar apenas alguns versículos hoje junto com vocês. E a primeira pergunta que me vem à mente ao preparar esse estudo é: quem é o dono de tudo? E aí eu já te dei um spoilerzinho agora, né? Nessa introdução. O dono de tudo é o nosso Senhor. E Ele nos deu algumas atitudes referenciais para que a gente possa manter esse equilíbrio quanto às finanças na nossa família. E eu queria ler com você o que está em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. Diz o seguinte: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza e a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Então, o nosso Senhor é o chefe. Dele é tudo que existe. O Senhor, ele é o dono soberano de todas as coisas. E nós, qual é a nossa parte em todo esse contexto, em toda essa minha colocação e em toda a palavra de Deus? Nossa parte, então, é de, primeiro, mordomo. Nós somos responsáveis pelo cuidado, pelo zelo de tudo que Deus nos dá. Ele nos concede bênçãos, ele nos concede riquezas e a gente precisa cuidar dessas riquezas.
Segundo pontinho, eu preciso ser dependente. Então, primeiro, eu sou mordomo. Segundo, dependente. E o reconhecimento dessa dependência só me traz benefícios. Então, é benefícios para mim, benefícios para minha família, minha casa é abençoada, meu lar vive de forma equilibrada, porque eu reconheço a minha dependência no Senhor. E quando falamos de dependência, me vem à mente Jacó. Gente, Jacó trabalhou por 14 anos para conseguir se casar com a esposa amada, Raquel. E foi muito trabalho, né, na casa do seu sogro, Labão. Depois desses 14 anos de trabalho pela Raquel, Jacó passa também aproximadamente lá na casa de seu sogro por mais algum tempo, uns 6 anos. E durante esse período, ele começa a compor o seu rebanho e trabalha para o seu sogro ainda. E o rebanho do sogro prospera também através da vida de Jacó. E olha só que interessante, a Bíblia nos relata que quando uma das ovelhas do seu sogro eram atacadas por fera, Jacó repunha essas ovelhas do rebanho do sogro com as suas próprias ovelhas. Tá? Então Jacó não deixava seu sogro na mão, digamos assim, mas ele sempre se importava em manter o equilíbrio das ovelhas do seu sogro, do rebanho do seu sogro, certo? E Deus via tudo isso na vida de Jacó. E eu queria ler um texto com vocês que fala sobre o fato de que Jacó era próspero. Gênesis capítulo 31, versículo 42, tá? Vou abaixar aqui para dar uma lida, certo? Se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Isso ocorre no momento que Jacó se despede da casa do seu sogro e segue para Canaã, novamente, né? Então, Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu à noite, ontem à noite. Então, isso quer dizer que, olha, Jacó reconhece a dependência que ele tinha, né, em Deus e reconhece que Deus é quem o fez prosperar. Isso é interessante, porque o sogro acha que Jacó prosperou demais, o rebanho dele cresceu demais, mas tudo isso aconteceu de verdade porque Jacó dependia do Senhor. Então, primeira palavrinha, mordomo, segunda, dependente. Vamos para a terceira? A terceira é ativo. Isso, Deus não te convidou para ficar só observando a sua soberania, olhando todas as riquezas. Não, Deus te convidou a reconhecer que Ele é soberano, que Ele é um Pai que concede riquezas, um Pai que concede bênçãos, um Pai que quer ver seus filhos prosperando. Então, seja ativo, não fique só na observação, mas participe disso com o Senhor. E aí, isso me faz lembrar a vida de alguém muito especial também na palavra do Senhor, que é o personagem José. Pensa comigo. José, no início da história da vida dele, ele era tido como o sonhador. Os irmãos tinham muita inveja de José, o pai amava muito José, mas ele passou por diversas situações que ele teve que demonstrar algumas qualidades de alguém que tem ação diante do que observou e analisou, sabe? Então, algumas palavrinhas que eu queria destacar aqui para você são dedicação, esforço e equilíbrio. Essas palavrinhas, elas caracterizam uma pessoa que tem atitude diante de uma observação da situação, diante de uma crise. Então é preciso a gente ter uma dedicação, esforço e equilíbrio para encontrar soluções. E quando a gente pensa em dedicação, me vem à mente que eu preciso ter alvos definidos. Quando eu penso em esforço, me vem à mente que eu vou dar conta. Tudo que eu vou receber condiz com o esforço que eu vou fazer. Se algo requer muito esforço, essa bênção ela é grande. O fruto desse esforço, ele é agradável,
sabe? Então, equilíbrio me lembra motivação certa. Então, se eu tenho uma motivação coerente, certa, então eu vivo de forma equilibrada. Isso financeiramente também, tá? Que é o nosso alvo aqui na nossa lição de hoje. E para destacar a vida de José, eu queria deixar um versículo bíblico pra gente, que está lá em Gênesis, capítulo 39, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 39, versículo 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Então, quem estava com José era o Senhor. O Senhor fez com que ele viesse a ser homem próspero. Mas você acha que José ficou lá só na observação? Tá, eu tive esse sonho, Deus me mostrou isso, eu vou ficar esperando, né, para que todos esses sonhos possam acontecer. Foi assim que José ficou? A gente bem sabe que não. José, ele, em qualquer ambiente que estava, ele fazia um bom trabalho. Ele era ativo diante das demandas que ele tinha que resolver. Então, Deus prosperou José, porque José tinha a sua participação dentro do projeto que Deus tinha para a vida dele. Então, a gente precisa, né, em alguns momentos, procurar saber. Na verdade, em todos os momentos, procurar saber qual é o propósito de Deus para minha vida, quais são os sonhos que Deus tem para mim e caminhar junto com Deus para a conquista desses sonhos e propósitos, tá? A Bíblia fala que José se tornou um homem próspero, Deus o prosperou. Vocês lembram que José saiu de casa bem jovenzinho, né? E ele se tornou um homem próspero. Então levou algum tempo para que isso acontecesse, para que os sonhos de José se realizassem, tá? Então, agora nessa segunda parte da nossa aula, eu queria destacar algumas perguntas para vocês, mas é para promover em você uma reflexão, combinado? Diz o seguinte, ó: você trabalha com alegria, oferecendo o melhor para o Senhor? E aí? Deus quer te prosperar também no seu ambiente de trabalho, tá? E o que você vier a fazer precisa ser, a Bíblia diz pra gente isso, né? Precisa ser como para o Senhor e não para homens. Você já pensou em ganhar mais dinheiro? Isso é algo que está em seu coração? Pensa um pouquinho e reflete sobre isso, tá? Você tem alvos definidos para o futuro e já calculou quanto iria ser necessário para você alcançar esse objetivo? Então, essas são perguntas importantes para a gente fazer. Você está incluindo a sua família nesses alvos definidos? Deus será honrado no alcance desses alvos? Então, queria que você pensasse um pouco sobre isso. E eu sei que para a gente alcançar objetivos são necessárias metas, né? E dicas. E a gente pode receber essas dicas diretamente da palavra do Senhor para a nossa vida, como também a gente pode consultar irmãos em Cristo. E eu queria convidar agora a Zildinha, ela vai participar da nossa aula também, falando pra gente 5 dicas de ouro pra gente realizar nossos sonhos e ter esse equilíbrio com a nossa vida financeira, tá? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu queria dizer que vocês são muito especiais, nossa escola bíblica dominical, e enquanto educadora eu também queria me deixar à disposição de sua vida para que Deus pudesse sempre estar nos conduzindo, para que possamos cada vez mais aumentar a nossa união, mesmo aqui nesse espaço virtual, tá certo? Então conte conosco, com a nossa equipe, com seus professores, estamos sempre à disposição. Que Deus possa te abençoar e fica por aí com as dicas da Zildinha, tá certo? Até a próxima! Olá, tudo bem? Eu sou Zildinha Torres e hoje vim trazer 5 dicas de ouro para você organizar suas finanças e realizar os seus sonhos. Posso lhe garantir que se você fizer direitinho essas dicas, a sua vida financeira vai mudar. Então vamos lá? Primeira dica: decida mudar. O primeiro passo é tomar uma decisão.
Segunda dica, reconhecer seu estado atual. Como estão suas finanças? Terceira dica, controle rígido. Vamos falar do famoso orçamento familiar que as pessoas fogem, que elas têm muito medo. Sabe por quê? Porque demanda tempo, porque tem que reunir a família, tem que sentar, tem que planejar. E se você ainda não é dessa era digital, você pode fazer pegando o seu caderninho e a sua canetinha. Anote tudo. Faça um controle rígido de suas finanças, de tudo que você gasta. Lembrando, olha a dica de ouro, lembrando que nunca se pode gastar tudo que ganha. Em quarto lugar, acredite que você pode multiplicar o seu dinheiro. Você pode colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. E em último lugar, não acredite em enriquecimento fácil. Quando você ouvir a palavra fácil e dinheiro, fuja, porque enriquecer é um processo, demanda tempo e esforço. Essas foram as 5 dicas para você modificar sua vida financeira e realizar os seus sonhos. Pois sonho que se sonha só é simples sonho. Sonho que se compartilha vira realidade. Tchau e até o próximo vídeo.